Olá, tudo bem? Você quer saber exatamente o que é preocupações excessivas e por que através das preocupações excessivas desencadeia a ansiedade em você? Lembrando, não é a ansiedade que desencadeia as preocupações excessivas. Então, a primeira coisa que você precisa entender nessa aula eu vou te explicar de onde realmente vem a causa por trás das preocupações excessivas e como que você consegue mudar esse jogo. Virar esse jogo da sua vida e você melhorar, diminuir ou até extirpar de uma vez, eliminar de uma vez as preocupações excessivas da tua vida. Isso vai ajudar você a entender muita coisa sobre a ansiedade. Então, fica comigo até o final, eu garanto para você que você vai aprender algo que você nunca viu na sua vida. Primeiro vamos colocar aquilo que você acha que é. E olha só que legal. Antes de mais nada, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça, deixe seus comentários ali também. Me siga aí no canal do YouTube aí para que você possa todos os dias estar recebendo vídeos novos. Sim, todos os dias. Eu vou ajudar você a se libertar das mentiras que até hoje te contaram, porque ansiedade, depressão, síndromes e transtornos têm cura. Meu nome é Marco Oliveira e há 10 anos eu estudo sobre o cérebro e a mente humana, sou apaixonado por isso e Deus me deu a honra de aprender um método e de ensinar hoje às pessoas um método, um passo a passo para ajudar as pessoas a se libertarem. Então, sem mais delongas, vamos comigo aqui. Olha só, a primeira coisa que você tem que entender, de onde que vem as preocupações excessivas? Todo mundo fala, vem da minha mente, Marco, mas nem todo mundo sabe o que realmente acontece para as preocupações chegarem até o momento de virar um pensamento catastrófico na sua vida. Então, logicamente, eu vou fazer um desenho mais ou menos aqui, mas é só para você compreender quem realmente você é. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, que você é um ser humano comum como qualquer outro. E a primeira coisa que você tem que também compreender e tomar consciência é que você não nasceu assim, tá? Se você não nasceu assim, logo você não precisa viver assim pro resto da sua vida. Mas, Marco, por que eu tenho tanta preocupação? Calma aí que nós vamos chegar lá. Não se preocupe que nós vamos chegar lá. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Toda pessoa que tem preocupações excessivas, elas têm uma mente, vamos lá, vamos fazer o desenho aqui, uma mente, e essa mente, ela tem pensamentos, ela tem emoções, ela tem sentimentos, e eu vou colocar isso aqui como principal foco agora. Só que ela também tem memórias que nós chamamos de longo prazo. O que marca a memória de longo prazo? É tudo aquilo que você, desde quando você nasceu, você tem memórias. Pode ser consciente ou inconsciente, mas entenda isso. Só que uma pessoa que tem uma preocupação excessiva, ela simplesmente deixa o cérebro, olha só, não é os pensamentos, o cérebro em estado de alerta, em modo de alerta. Eu vou explicar a fundo e você vai entender. E olha só, eu convido você, se você quiser aprender mesmo a se libertar, pegue um caderno e vai estudando sobre isso, que eu vou falar sobre preocupações excessivas. Em outros vídeos eu vou falar sobre pensamentos intrusivos. Eu vou falar sobre dores musculares, porque tudo isso está englobado em si numa raiz do passado. Mas olha, por que é importante entender isso? Porque quando a gente se liberta do passado, a gente pode começar a escrever uma nova história. Não tem como você querer escrever uma nova história sem antes você se libertar daquelas coisas que te prendiam, que te prende até hoje. Ou seja, você vai perceber que a preocupação excessiva, ela vem de algo lá de trás, que a tua mente foi acreditando e criando um mecanismo que hoje as pessoas chamam de crenças limitantes, que nós chamamos também de paradigmas ou programações. Como assim programações? Vou te dar um exemplo para mim continuar aqui. Faz de conta que a tua mente é como se fosse um celular. Celular não tem vários aplicativos? Vários aplicativos. Vamos lá, fazendo de conta aqui. Cada aplicativo desse tem aplicativos bons, aplicativos leves e tem aplicativos pesados. E tem também, às vezes, um aplicativo que você abaixa ali e vem um vírus junto. O que acontece quando você abaixa um aplicativo lá e vem um vírus junto? O seu celular começa a pifar. O seu celular começa a ficar sobrecarregado. O que você tem que fazer? Descobrir qual é o aplicativo, olha lá, tá vendo? Qual aplicativo que realmente faz o seu celular ficar sobrecarregado, eliminar ele, olha lá, eliminar ele e colocar um novo. O que acontece quando você coloca um aplicativo novo?
simplesmente o celular volta a funcionar normal. Assim é a nossa mente. Assim é a nossa mente. Marco, de onde vêm as preocupações excessivas? Se eu pergunto para você, você sempre vai responder assim, a preocupação excessiva porque é excesso de futuro. Não está errado, mas você está focando no problema e não na solução. Vou te contar uma. Todas as vezes que você vai numa terapia, e eu não sou terapeuta, tá? Eu sou um especialista na cura, eu foco direto na solução. Quando você vai num terapeuta, você vai num psicólogo, você vai no médico, eles não olham a raiz, a causa por trás dessa preocupação e descobre, te faz entender o que está acontecendo e te dá o conselho, ou seja, o guia, o passo a passo para você se libertar. Eles ficam apenas rodopiando, o médico vai te dar, porque o médico não vai olhar a preocupação excessiva. Ele vai olhar que você está com a tua mente perturbada, e mente perturbada não é doença, é uma mente bagunçada, minha mente está em desordem. E aí ele te dá um remédio para acalmar isso. E eu vou explicar sobre remédio também aqui, só para você entender. O que acontece em tudo isso? Você fala, foca no futuro, tem medo de perder o controle. Isso são os sintomas que você sente. Imagina cenários catastróficos, tenta prever e controlar o futuro. Essa aqui é a pior, porque nós não somos videntes. Não tem como nós prevermos o que vai acontecer no futuro. Só que isso gera um sofrimento dentro de você. Eu sei, eu atendo centenas de pessoas aqui no presencial, no online. Hoje eu desenvolvi um método que não precisa mais nem de atendimento próprio. É o passo a passo exato que você faz isso. Mas olha só, é impossível você querer prever o futuro para você não se preocupar. A questão maior você tem que entender algumas coisas que eu vou explicar aqui que você vai fazer você entender. Falar assim, então se eu fizer isso assim, assim, assado, vai me ajudar, Marco? O intuito desse vídeo é esse, é te ajudar, tá bom? Exemplo, uma coisa aqui que pode começar a causar preocupações excessivas. Uma dor excessiva do passado. E agora eu quero começar a entrar. Então olha só, olhe para preocupações excessivas e tenta olhar se você encontra uma solução para a tua vida. Pausa esse vídeo se você quiser, ou se não, vai pensando comigo. Cara, realmente, Marco, tudo que eu tentei até hoje, não consegui eliminar as preocupações excessivas. É porque ninguém nunca te ensinou, tá? Então a primeira coisa que você tem que entender é que nós temos memórias do passado, memórias de longo prazo. E essas memórias de longo prazo, quando não resolvidas, o que acontece dentro da nossa mente? A nossa mente ela vai guardando raízes, que eu chamo de raízes emocionais, e a maioria delas negativas. Quando você tem a maioria das memórias negativas e você continua alimentando isso inconscientemente, vou te explicar como funciona, você começa a liberar dentro de você sentimentos e emoções. Olha só, quando você sente uma preocupação excessiva, você pensa preocupações excessivas, como você se sente? Qual é o sentimento? Eu tenho que te ensinar sobre isso porque muitas pessoas não param para analisar. A maioria das pessoas se sentem mal porque elas não sabem falar de sentimentos e emoções. Mas no final das contas, por trás disso, para você sentir se não é uma insegurança, um complexo de inferioridade, falta de confiança. Ou seja, quando você começa a se sentir, eu tô preocupado porque eu não sei o que vai acontecer lá. Você está inseguro, insegura. Esse sentimento de insegurança, um mal-estar, uma angústia, uma tristeza, tudo isso vai fazendo você se sentir mal. O que causa esse sentimento mal dentro de você? Vamos se dizer, essa emoção, mas misturada com sentimento. A ciência chama isso de substância química. Entenda aonde está o problema. Substância química. Faz de conta que aqui, lógico, a nossa cabeça tem o nosso cérebro, né? Na parte aqui de cima aqui tem o nosso cérebro. Imagine o nosso cérebro, ele é uma máquina incrível. E quando você tem esses sentimentos aqui, o cérebro entende que ele precisa produzir substâncias químicas para te ajudar a resolver essa treta aqui, esse problema aqui. E quando o cérebro ele faz isso, ele envia substâncias químicas negativas. Como assim negativas, mano?
eles chamam de hormônio do estresse. Hormônio do estresse. E o que são os hormônios do estresse, Marco? Vou só falar dois aqui, adrenalina e cortisol. Eu já atendi várias pessoas aqui que chegavam na primeira sessão comigo e falavam assim, e são 5 sessões só, tá? O Marco, meu cortisol é lá nas alturas. Eu falei, se daqui 30 dias você vai refazer os exames. Depois de 30 dias o cortisol abaixava absurdamente 50% de tudo aquilo que estava. Simplesmente por passar pelo processo. Simplesmente por entender como o corpo e a mente funcionam. Porque o primeiro passo para você conseguir descobrir onde está o problema do celular é você entender do celular, você abrir e você ir procurando, correto? Quando você entende isso, você começa a ficar o quê? Um especialista no celular, você começa a aprender sobre isso. Por isso que quando a pessoa acostuma com uma marca, ela sempre vai querer aquela marca, porque ela se torna o quê? Comum. Se torna algo conhecido, você está num campo conhecido, aí quando você vai para outra marca, você também fica com medo de apertar um botão e dar errado. E para você que nunca pegou um celular, quando você pega um celular, você fala assim, cara, que bicho que é esse, né? Ou seja, a falta de entendimento e conhecimento causa em você o quê? Medo, insegurança, confiança. E tudo isso se transforma em hormônios do estresse. E todo dia, quando você aciona a preocupação, o medo, a insegurança, a falta de confiança, complexo de inferioridade, o teu cérebro manda para o teu corpo os hormônios do estresse. E aí que começa o problema. Porque se só enviasse os hormônios do estresse para você e te deixasse ali alerta, é uma coisa. Mas você começa a se sentir mais mal ainda, porque quando você produz adrenalina e cortisol, automaticamente o teu corpo ele bloqueia a produção de alguns hormônios essenciais para a paz, para a felicidade, que é a serotonina, o hormônio da felicidade. Opa, que é produzido no seu intestino. Mas esquece esse negócio de falar assim, ó, a ansiedade começa no intestino. Esquece que essa porcaria aí, isso é uma invenção de moda louca. Porque você toma um remédio para o intestino, ele vai querer aumentar a produção de serotonina, mas você ainda continua produzindo um bloqueador de serotonina. Porque vamos dizer, entenda, eu estou te explicando de uma maneira mais simples do mundo. Quando você produz muito hormônio do estresse, ou seja, a ciência já provou que mais de 90% das doenças se iniciam com os hormônios do estresse. Por quê? Porque ele bloqueia fatores biológicos, te deixando vulnerável. Sabia que o IgA, olha só, você não precisa ser médico para você entender isso aqui. IgA são células que elas são responsáveis por aumentar a sua imunidade. Quando você produz muita adrenalina e cortisol, vive nessa preocupação constante, nessa doideira, diminui a produção de IgA. Diminui a produção de IgA. O que acontece com o seu corpo? Você diminui a sua imunidade. Quando diminui a sua imunidade, o que acontece? Você fica vulnerável a doenças. Então, quando eles falam assim que a mágoa, o ressentimento, a tristeza profunda, o ódio, o orgulho, isso causa doença, até o câncer, eu estou te explicando fisiologicamente da maneira mais simples possível. Que, na verdade, isso aqui é uma biologia correta. Olha só, em 2016 fizeram uma pesquisa científica, e eu leio muita pesquisa científica. E essa pesquisa científica falaram o seguinte, que pessoas que estavam nesses estados de estresse diminuía em 50% a produção do IgA, que é as células responsáveis por aumentar a imunidade. Se diminui a imunidade, o que acontece? Você fica doente. Porém, quando você passa por um processo de transformação correto, e eu tenho esse processo chamado método A Cura, simplesmente nós conseguimos eliminar os hormônios do estresse, organizar a tua mente, e aí você começa um processo de cura automático. Já ouviu o que Jesus disse? Vai que a tua fé te curou? A fé é um dom de Deus. Esquece falando de substâncias químicas e fisiologia. A fé é dom de Deus. E é a fé que cura, porque o que é a fé? A fé é que eu não tenho mais insegurança. A fé, quando eu creio no que a palavra diz, eu não tenho mais complexo de inferioridade, ou seja, a fé é eu descobrir a minha verdadeira identidade, eu cancelar o meu passado, ou seja, resolver o meu passado, me abastecer da minha verdadeira essência,
E assim, eu não me sinto mais mal e angustiado, porque todo sentimento e emoção ruim sempre vem do seu passado, de uma história que você até hoje conta para você. E enquanto você não descobre essas causas raízes, você não vira a página, você continua com as preocupações excessivas. O que é preocupação excessiva? É quando você não confia em você e não confia em Deus. Eu falo, existem dois tipos de fé. A fé em você, que o próprio Jesus dizia, vai que a tua fé te salvou, a tua fé te curou, e a fé que vem do Criador. E pode ser que você fale assim, mas Marco, eu não acredito nisso. Cara, então eu não sei o que você está fazendo aqui, porque é impossível não acreditar. Eu sempre falo que o primeiro passo, entenda a Bíblia como um livro de instrução. Exemplo, Provérbios, é o Salomão, o homem mais sábio do mundo, fora de Jesus Cristo naquela época, 2.500 anos atrás. Ele escreveu um livro chamado Provérbios, que fala sobre riqueza, conhecimento, sobre relacionamentos, sobre atitudes de pais e filhos, filhos e pais, ou seja, ensinamentos globais e globantes. Olha só, eu de vez em quando invento umas palavras que tá tudo certo. Entra no jogo junto aqui que fica tudo certo. Quando você simplesmente entende o que ele fala em Provérbios 4:23, ele fala assim, ó, presta atenção nos meus mandamentos, Provérbios 4:22, presta atenção nos meus mandamentos, ou seja, nos meus ensinamentos, e guarda no teu coração porque é a fonte de vida. E de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ele bate firme. O que é o coração? Antigamente, nós achávamos que o coração era apenas um órgão, que neurônio só estava aqui. Alguns anos atrás, a ciência provou que o teu coração é uma fonte de energia violenta e tem neurônios ali dentro. Ou seja, é a fonte de energia, é a fonte de emoções. E quando eu sinto que o coração, um mal, uma angústia, uma insegurança e tudo, aquilo vai para minha mente e minha mente manda o sinal para o cérebro. E o cérebro produz os hormônios errados. Marco, como é que eu viro esse jogo aqui? Primeira coisa, você tem que estar disposto a passar por um processo de transformação. E a própria ciência, ela prova o seguinte, que quando você se torna autorresponsável pelo teu presente e pelo teu futuro, ou seja, o que é o futuro? É um planejamento, mas o que importa é o agora. Eu estou autorresponsável agora. Eu vou começar a mudar a minha história. Eu vou começar a me alimentar, porque olha só, do que a tua mente se alimenta? Você já ouviu aquela frase, cabeça parada, oficina do diabo? É justamente isso. Se você deixa a tua mente parada, ela fica criando os pensamentos que já está acostumada a criar. O que você tem que fazer? Simplesmente, não é mudar os pensamentos, é fazer isso aqui, ó. Você faz de conta que existe o antigo eu, que é o que tem até o agora, porque daqui para trás é passado, e tem o novo eu. E o que o novo eu é? Aquilo que você plantar. A ciência fala que nossa mente é como se fosse um jardim. A Bíblia fala que você precisa deixar as coisas passadas para trás e nem olhar para trás. E você focar no agora, não é no futuro. O que é o agora? Se eu alimentar o meu novo eu e começar a preencher, a ciência chama isso de neuroplasticidade. O antigo eu começa a apagar. Começa a ficar só no passado como uma história. Marco, como é que eu faço isso? A pergunta que eu faço é, você está buscando no lugar errado? Pergunta na afirmação agora. A questão é, você está buscando no lugar errado porque você está querendo tomar remédio para se sentir seguro de novo. Você está tentando tomar remédio para você não ter mais medo. Você está tentando remédio para apagar as dores do passado. E eu te falo, o principal objetivo é você tomar consciência e autorresponsabilidade. Que quem planta no teu agora é você. Não tem segredo. Mas, Marco, tem coisas do passado que dói demais em mim. Então, daí você precisa procurar, no caso, eu não conheço outra pessoa que faz o que eu faço. Você precisa encontrar, porque eu vou catar a ciência e a espiritualidade. Eu vou mostrar para você exatamente o porquê você tem que fazer isso. Mas olha só, você percebe como as preocupações excessivas não são em si o problema, mas aquilo que ela causa? Ela causa os hormônios do estresse e ela arrebenta você por dentro. E é por isso que você continua cada vez mais alimentando e cada vez mais vai aumentando. Então vai aumentando por quê? Porque a tua mente subconsciente, que é a mente
que fica processando o teu passado de agora para trás, ela continua sendo alimentada. Mas o que eu tenho que fazer? De boa, mude seus hábitos. O que você faz na hora que você acorda de manhã? Você agradece ou você reclama? Você acha que a vida tá um lixo ou não? Aí eu acordo com dor de cabeça. Levanta, faça uma caminhada, ouça um louvor. É assim que começa. Entrega a tua vida para Deus naquele momento e fala: se o Senhor vai cuidar de todas as coisas, eu não me preocupo mais. Eu vou me preocupar com o que eu vou fazer agora. E agora eu vou ler um bom livro, vou ler uma Bíblia, eu vou fazer uma meditação, vou fazer a minha oração. E eu vou focar nisso que agora muda, porque olha só, o próprio Deus fala: eis que faço nova todas as coisas. Jesus disse, ele é Deus. Eis que faço nova todas as coisas. E Paulo, em Filipenses capítulo 4, versos 7 para frente, 8 para frente, ele fala assim, ó, não andeis ansiosos com coisa alguma, mas entregai as vossas necessidades, ou seja, acordei hoje, quais as minhas necessidades? Quais são os meus medos? Aqui, Senhor, eu entrego tudo, meu medo, minha preocupação, quem manda aqui agora é o Senhor, porque quando você fala para tua mente que você hoje é o autor e o protagonista da tua vida, o teu corpo vai até tentar resistir, porque ele vicia em adrenalina e cortisol. Por isso que ele sempre vai mandar uma sensação de que algo possa acontecer, não é nem a tua mente que está mandando mais. O teu corpo viciou nos hormônios do estresse, e quando você se torna protagonista, eu não dou 3 semanas, 21 dias, a ciência, em 7 dias você consegue criar um novo hábito. Porque você está revivendo os hábitos do passado, você lembra ou não? Você não quer reviver um novo hábito. E aí todo mundo faz um bicho papão dentro de você e você acredita. Começa a inventar doenças, rótulos, para você acreditar. Então não é ansiedade. A ansiedade é um conjunto, o hormônio do estresse é um conjunto de hormônios, que estresse não é emoção, só que a ansiedade é aquilo que o teu corpo faz, é aquele sintoma. Começa na preocupação excessiva. Então corta a preocupação excessiva, eu tenho certeza que vai diminuir o hormônio do estresse, certeza. 7 dias, Marco, faça o teste em 7 dias. É fácil? Não, mas eu falo para você que é muito mais difícil continuar vivendo desse jeito. Então quando você muda o teu hábito, como mudar o meu hábito? Hoje eu sou novo. E o novo vai fazer coisas novas. E eu vou me alegrar com isso. Mesmo que seja mentira, eu vou me alegrar. Nos primeiros dias eu vou me esforçar para sorrir, para ser grato. Eu sou grato pela minha vida. Eu sou grato, Senhor, porque o Senhor me deu um respirar. Eu sou grato porque eu tenho alimento para me alimentar. Entra aí agora aí, crianças passando fome, entra no Google aí e coloca assim, ó, crianças passando fome no próprio YouTube. E veja a realidade lá. Não quero viver um mundo ideal, que mundo ideal não existe. Não existe remédio para felicidade e paz. O que existe é você se encontrar dentro de você. Porque o próprio Deus está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você. Só que a ciência está provando hoje isso. E eu vou falar para você, muitas pessoas não usaram nem da ciência para poder virar o jogo da vida. Mas eu estou te provando que a ciência, ela é o todo. Nos próximos vídeos eu vou ensinar muito mais coisas para você. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e não esqueça, deixe seus comentários, veja o que você achou do vídeo. Se você tiver outros tipos de problemas que você queira que eu fale para você, só você mandar que a minha equipe vai ver e a gente vai estar fazendo vídeos novos aí todos os dias. Beijo no coração, até a próxima.